Bom dia, gente. Aqui é o professor Júnior, mais uma vez com vocês. Vamos voltar para a nossa aula hoje de português. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuação à aula que nós começamos na semana passada, ok? Então, quem lembra? Na semana passada nós falamos sobre os tipos de textos. Lembram? Eu falei que que não podia se confundir tipos de texto com gêneros de texto. Então, tem que estar lembrando, tem que estar lendo, tem que estar estudando, tá bom? Hoje nós faremos a atividade 3 do caderno do Pike e o texto que tem lá é a Árvore de Beto, ok? Vamos lá, todo mundo pronto? Então vamos começar. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre os tipos de texto, ok? Falamos sobre o tipo de texto narrativo. Nós dissemos que também tem o descritivo, o injuntivo, que também é chamado de instrucional, o expositivo e o dissertativo. E aí na semana passada a gente começou a falar sobre esse aqui que está em amarelo, ó, o narrativo. Só que a gente não terminou, né? Quem lembra aí onde foi que a gente parou? Vamos ver onde foi que a gente parou? Nós falamos para vocês da estrutura da narrativa. O que é a estrutura? É como é que ela é feita, como é que ela se parece. O que é a estrutura de uma casa? É ali, as paredes, os cômodos, o telhado. Então é a estrutura, é o que dá forma à casa. Então a estrutura da narrativa é o que dá forma à narrativa. Que tem a estrutura, o que faz em parte da estrutura é a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Lembram disso? Eu falei que o tipo de texto narrativo ele é feito na maioria das vezes em prosa, não é em verso. E por esse motivo, por ele ser feito em prosa, é que ele tem parágrafo. Lembram disso? E aí eu falei também que pelo fato de ter parágrafo, pela estrutura da narrativa ser assim, nós temos que ter pelo menos 3 parágrafos num texto, né? Num texto narrativo. Por quê? Porque no começo é a apresentação, nós falamos disso na aula passada. E a apresentação o texto está apresentando para a gente quem são os personagens, aonde essa história está acontecendo, né? Tá fazendo uma apresentação. Aí o desenvolvimento e o clímax geralmente são juntos no segundo parágrafo, né? Que é aqui começa o desenrolar da história, o que é que vai acontecer nessa história. E o clímax é aquele ponto mais alto, é a hora da história que a gente fica lá doido para saber o que vai acontecer. Lembram que eu falei? E o último parágrafo é o desfecho. O que é o desfecho? É o final do texto. É como o texto vai acabar. Será se os personagens vão se dar bem, vão se dar mal, se vão fazer as pazes, se vão continuar brigados? O que é que vai acontecer no final é o desfecho, ok? Nós falamos disso na aula passada. E aí a aula de hoje, continuando no tipo de texto narrativo, hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Nós vamos falar sobre os tipos de narrador, né? Quantos tipos de narrador tem uma narrativa? E os tipos de discurso narrativo. Que tipo de discursos podem ter num texto narrativo, ok? Então vamos lá. O elemento da narrativa, elementos da narrativa. O primeiro elemento da narrativa, pessoal, é o narrador. É aquele que narra a história, ou seja, é aquele que está contando a história. Dividem-se em narrador observador, o nome aqui já está dizendo, ó, o que é o observador? É aquela pessoa que está de fora, que ela só observa, ela só faz contar, mas ela está de fora, não participa da história. Nós temos o narrador personagem. Agora, esse narrador aqui, além de ele contar a história, ele também faz parte da história, certo? E nós temos o narrador onisciente, que é, digamos assim, é uma espécie de mistura dos dois aqui, né? Do narrador observador com o narrador personagem, certo? A gente fala disso aqui mais na frente.
O outro elemento da narrativa são os personagens, que aqui nós já sabemos, né? Nenhuma narrativa, não tem como ter uma narrativa se não tiver um personagem, né? Então, as personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, né? Que são aqueles personagens principais da nossa história, que ele pode ser chamado de protagonista, que é, digamos assim, o mocinho da história, o herói da história. E o antagonista, esse daqui faz um papel de ser contra esse, ou seja, se esse aqui é o herói da história, esse aqui é o vilão da história, ok? E os personagens secundários, que são os personagens que vão interagir com os principais, também chamados de adjuvante ou coadjuvante, tá bom? Nós também temos como elemento da narrativa o tempo. O que é esse tempo? Está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, certo? Depois nós vamos falar sobre isso aqui também. O que é o tempo cronológico e o que é o tempo psicológico. Mas é importante que vocês entendam que esse tempo na narrativa quando é que aquela história aconteceu ou quando é que aquela história está acontecendo, certo? Em qual tempo ela está acontecendo? Foi hoje? Foi ontem? Foi na época dos dinossauros? Foi antes da pandemia do Covid-19? Então, quando é que essa história está acontecendo? Isso é o tempo. E nós temos também o espaço. O que é o espaço? É o local, ou os locais, aqui ficou escrito errado, certo? Esse S ficou separado. É o local, ou locais onde a narrativa se desenvolve. É onde a nossa história vai acontecer. Podem ocorrer num ambiente físico, que é um local presencial, que a gente pode estar nele, ou pode ser num ambiente psicológico, um ambiente social, certo? Isso aqui também depois a gente fala sobre isso. O importante aqui é vocês entenderem que o espaço é o local onde aquela história está acontecendo, certo? Essa história aconteceu na escola, essa história aconteceu em outra cidade, essa história aconteceu num circo. Aonde foi que essa história aconteceu? Esse lugar é o espaço, ok? Não se esqueçam. Agora nós temos os tipos de narrador. Quem é o narrador? Narrador é aquele que conta a história, é quem conta a narrativa. E ele pode ser o narrador personagem. Nós vimos lá em cima e vamos repetir aqui. Quem é o narrador personagem? A história é narrada em primeira pessoa. Então o narrador personagem, ele está dentro da história. Ele participa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Ou seja, ele está dentro da história. E aí quando, por exemplo, se eu for contar uma história para vocês, como é que eu vou ter que dizer? Eu vou ter que, assim, se eu estiver dentro da história, eu vou dizer, pessoal, eu vi aquilo acontecendo. Eu escutei aquela pessoa dizendo isso. Então, quando o narrador está dentro da história, ele usa essa palavrinha eu, porque ele está contando uma história e ele está dentro dessa história. Então, ele vai dizer, eu vi, eu escutei, eu participei. Entenderam o que é a primeira pessoa? A primeira pessoa é o eu. Tá bom? E nós temos o narrador observador. Esse narrador observador, vocês já sabem, ele não faz parte da história, certo? É narrado em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É ele, certo? Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Ele sabe do que aconteceu, mas ele não está lá dentro da história. Ele não participa, ok? Aí, por exemplo, eu vou contar também uma história para vocês, mas dessa vez, dessa história, eu não participei. Então, eu só vou contar, vou falar de quem participou. Então, eu vou dizer assim, ele estava lá, ele ouviu alguém falar isso, ele viu isso acontecendo. Por que que eu estou dizendo ele e não estou dizendo eu? Porque eu não estava na história. Eu não estava, eu não posso dizer que foi eu que vi. Eu tenho que dizer que foi ele que viu. Tá bom? Esse é o narrador observador. Então, nós temos o narrador personagem, que está dentro da história, ele participa da história. E nós temos o narrador observador, ele não está dentro da história.
Esses dois aqui, eles contam a história, eles são o narrador. Mas um participa e o outro não participa, ok? E também, pessoal, na narrativa, nós temos os tipos de discurso. O que é o discurso? Vamos ver aqui, ó. Discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala. Então, digamos que nós voltamos para a sala de aula, e aí lá na nossa sala vai ter uma prova. E aí, o personagem da história vai ser eu e vai ser um de vocês, só um de vocês que faltou a prova e teve que fazer a prova depois. Então, nesse discurso direto, o próprio personagem é quem vai contar a história. Ele vai falar. Então, quando for minha vez de falar, eu falo. Quando for a vez daquele aluno que está lá comigo falar, ele fala. Certo? Ou não tem assim um narrador fazendo o papel por eles, não. Os próprios personagens é quem falam a história deles. Então, esse é o discurso direto. O discurso indireto é o contrário. No discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem. Ou seja, quem está contando a história aqui agora não é mais o personagem. O personagem não fala nada. Quem fala tudo é o narrador. Então, o narrador é quem vai contar a história e quando for a vez de algum personagem falar, o personagem não fala. Quem vai falar por ele é o narrador. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Tá vendo aqui, ó? Então, no discurso indireto não aparece a fala do personagem. No discurso direto é o personagem quem fala, tá bom? E nós temos o discurso indireto livre. Professor, esses nomes são muito complicados. Pois é, mas é fácil de entender, ó. O discurso indireto livre é uma mistura desses dois. Ele tem a parte do narrador falando, aqui, né, um discurso indireto, ele tem a parte do narrador falando e tem a parte das personagens também falando. Então, tanto quanto o narrador, quanto os personagens, quando eles estiverem falando naquela história, então o discurso é esse aqui, ó, indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. O que é funde-se? Essa palavra aqui significa se juntar, se unir, certo? Então, o discurso indireto é o direto mais o indireto juntos, tá bom? E aí nós temos esse texto aqui, pessoal, que é o texto da nossa atividade de hoje, tá bom? Como eu disse para vocês, o título do texto é A Árvore de Beto. Vamos só lembrar algumas coisas que tem nele aqui da aula de hoje. Veja só, um dia o Beto teve uma ideia. Então ele está contando aqui uma história. Se ele está contando uma história, nós já sabemos que tipo de texto é esse. É um texto narrativo. Lá na nossa rua tem um terreno vazio, um terreno baldio. O Beto resolveu plantar uma árvore lá e esperar que ela crescesse. Então, ó, nós já vimos aqui um personagem, que é o Beto. Nós já vimos outra pessoa aqui. Quem é? Outro elemento dessa história é o narrador. Estão vendo que tem uma pessoa contando? Ó, um dia o Beto teve uma ideia. Então tem alguém contando a história do Beto. Aí nós vamos ver no decorrer do texto se essa pessoa ela aparece, se esse narrador aparece no texto ou se ele não aparece. Tá bom? Aí olha aqui o que eu falei na última parte, ó, dos tipos de discurso. Aqui no começo é um narrador contando a história do Beto. Nessa parte aqui, ó, já começa os personagens falando, ó. Tá vendo aqui, ó? Perguntou o Beto. Ué, tá vendo aqui? Lembram do travessão, ó? Esse tracinho no começo, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que aqui é a fala dos personagens. Então, se os personagens estão falando, é o discurso direto. Eles estão fazendo a própria fala deles. E aqui no começo também tem o narrador falando. Então, tem tanto o narrador quanto os personagens falam. Então, esse aqui é o discurso direto livre, né? Vamos voltar lá para vocês verem, ó. É esse aqui, ó. Discurso indireto livre. Por quê? Porque ele junta o discurso direto com o discurso indireto. Certo? Lá tem a fala tanto das personagens, como tem a fala do narrador. Tá bom? Então vocês vão ler esse texto, certo? Para poder responder essas questões que vão aparecer aqui agora. Ó. E eu também vou mandar as questões pelo WhatsApp. Não se preocupem, tá bom? Então vamos lá. Ó. A finalidade do texto que você leu é, ou seja, a finalidade é para que ele serve. Esse texto aí, a árvore do Beto, ele serve para quê?
para contar uma história, para convencer sobre algo, para informar sobre um assunto ou para emocionar o leitor? Nós já vimos isso aí, não é para errar não. 2. O tipo de texto lido é classificado como, ó, também é facinho, hein? Não é para errar não. Nós estamos estudando que tipo de texto? Né? Lá no começo nós vimos que começou na aula passada. Então esse tipo de texto que a árvore do beta está contando uma história. Então ele é um texto argumentativo, ele é um texto narrativo, ele é um texto descritivo, ele é um texto informativo. Terceira questão. Por que Beto queria ter uma árvore forte e bonita? Aí aqui vocês vão ter que olhar lá no texto. Vão ter que voltar no texto e vão ter que procurar essa resposta aí, tá bom? Quarta questão. Por que Beto não quis que seu Nicolau serrasse a árvore? Então também está lá no texto essa resposta. Essa terceira e essa quarta vocês têm que voltar lá no texto para encontrar a resposta delas, tá bom? E a quinta questão. O texto possui quantos parágrafos? Lembra o que eu falei no começo? O texto narrativo, a maioria deles é escrito em prosa, não é escrita em verso. Então, se o texto é escrito em prosa, vocês sabem que ele tem parágrafo, certo? Vamos olhar ali no texto só para vocês lembrarem como é um parágrafo. Aqui, ó. Começou o texto, tá vendo que ele está mais para frente? Aqui é o começo da linha do caderno, ó. Ele está nesse espacinho, então esse espaço é chamado de parágrafo. Então aqui tem um, ó. Esse outro aqui também tem um espaço, 2. Aqui, ó, nessa palavra árvore, já não tem um espaço, ela já começou aqui no começo. Então aqui não é um parágrafo. Então nós temos 1, 2, 3, ó, aqui, ó, outro parágrafo. Estão vendo que tem as partes que começam mais na frente, ó. Tudo isso aqui que começa mais na frente são parágrafos, certo? Então você só não conta aqui no final, tá bom? Aqui onde tem reticência não é contado como parágrafo. A reticência quer dizer que o texto continua em outro local, mas não aqui. Então termina aqui, né? A última frase, a última linha do texto é aqui, ó. Então vocês vão contar quantos parágrafos tem e vão colocar aqui na resposta, tá bom? A aula de hoje era isso, gente. Eu espero que vocês estejam estudando, certo? Parece que as coisas estão melhorando com relação a essa doença. Talvez, né, o tempo de a gente voltar para a escola já esteja mais perto do que longe. Mas mesmo assim, vocês precisam continuar estudando em casa, pessoal. E precisam continuar em casa se protegendo dessa doença, tá bom? Eu peço a vocês, mais uma vez, que vocês preencham o diário de estudos do link que eu vou botar lá. Esse diário de estudos é muito importante porque é a presença de vocês. E além de ser a presença de vocês, vocês sabem que através dele nós vamos premiar a turma que tiver mais participação, ok? Então, um grande abraço para vocês, tudo de bom e fiquem com Deus. Tchau!